A tarde de outono em São Paulo estava amena, com o sol filtrando-se através das copas das árvores no Parque Ibirapuera, mas dentro do salão de eventos do hotel de luxo, nos Jardins, o ar era denso de risadas forçadas e o tilintar de taças. O evento de degustação de vinhos era um daqueles encontros que reunia a elite da cidade. Executivos de ternos italianos, donas de casa com joias que brilhavam como estrelas falsas, e aspirantes a influenciadores posando para selfies com rótulos franceses. O cheiro de uvas envelhecidas misturava-se ao perfume caro, criando uma atmosfera que parecia flutuar acima da realidade cotidiana da metrópole, onde o trânsito caótico e as enchentes de verão eram apenas memórias distantes para quem podia pagar por uma entrada de R$ 500. Laura ajustou o vestido solto que abraçava sua barriga de 6 meses, sentindo o peso do bebê como uma âncora doce em meio ao desconforto. Aos 32 anos, ela não era mais a jovem sonhadora que conhecera Rafael na faculdade de arquitetura. Agora, casada há 8 anos, trabalhava como designer freelancer em um apartamento apertado na Vila Madalena, equilibrando prazos apertados com consultas pré-natais no SUS. Rafael, por outro lado, subira na vida como gerente de projetos em uma construtora no centro da cidade, com bônus que permitiam noites como essa. "Vai ser bom para a gente relaxar", ele dissera na manhã anterior, beijando sua testa antes de sair para o escritório. Laura sorriu para si mesma, ignorando o leve inchaço nos pés causados pelas horas em pé no metrô lotado. Ela circulava pelo salão com uma taça de suco de uva nas mãos, fingindo interesse nas explicações do sommelier sobre safras de Bordeaux. Rafael estava a poucos metros, conversando animadamente com um grupo de colegas, sua risada ecoando como um troféu. Ele era alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, o tipo de homem que atraía olhares sem esforço. Laura o observava com uma mistura de orgulho e cansaço. O casamento deles era como um prédio antigo no centro. Sólido, mas com rachaduras que o tempo e o estresse do trabalho iam ampliando. Ultimamente ele chegava tarde, alegando reuniões, e as conversas à noite se resumiam a contas e planos para o bebê. "Vamos dar um tempo para nós", ela pensara, aceitando o convite para o evento como uma trégua. Do outro lado do salão, perto da mesa de queijos artesanais, Carla observava tudo com um sorriso afiado. Aos 28 anos, ela era a assistente executiva de Rafael há 2 anos, uma presença que se infiltrara na vida dele como uma brisa fresca em um dia sufocante. Vinda de uma família de classe média em Osasco, Carla havia lutado para entrar no mundo corporativo, trocando turnos em uma cafeteria pelo estágio na construtora. Seu vestido vermelho justo realçava curvas que Laura, com sua gravidez, só podia invejar. Ela ergueu uma taça de Pinot Noir, os olhos fixos em Rafael, e deu um gole lento, sentindo o vinho descer como uma vitória amarga. "Ele é meu agora", pensou, relembrando as noites roubadas em motéis na marginal Tietê, onde as promessas sussurradas pareciam reais sob o neon piscante. Carla se aproximou do grupo de Rafael, ignorando as olhadelas curiosas. "Rafael, você precisa provar esse Malbec argentino. É divino", disse ela, com uma voz melosa que cortava o ar como uma lâmina disfarçada de seda. Ele virou-se, o rosto iluminando-se por um instante, antes de se recompor. "Ah, Carla, que bom te ver aqui. Laura, vem cá. Experimenta isso. Bem, o suco, né?" Ele gesticulou para a esposa, que se aproximou devagar, sentindo uma pontada de náusea não só da gravidez, mas de algo indefinível no ar. Laura estendeu a taça vazia, sorrindo educadamente. "Obrigada, Carla. Você parece conhecer bem de vinhos. Trabalha com o Rafael há quanto tempo mesmo?" A pergunta saiu neutra, mas carregada de uma intuição materna que ela não conseguia explicar. Carla piscou, o batom vermelho destacando-se contra os dentes brancos. 2 anos, mas parece uma eternidade. Ele é o melhor chefe que já tive. Não é, amor? Quer dizer, Rafael. Ela riu, um som leve e provocador que ecoou como um desafio. Rafael pigarreou passando a mão pelo colarinho da camisa. "É, o time é ótimo. Vamos focar no vinho, gente." O grupo riu, mas Laura sentiu o estômago revirar.
Ela se afastou um pouco, apoiando-se em uma coluna de mármore frio, observando como Carla roçava o braço de Rafael ao apontar para uma garrafa. A sala girava levemente, com o burburinho das conversas misturando-se ao jazz suave tocado por um trio no canto. Fora das janelas altas, a Avenida Paulista pulsava com o fim de tarde, vendedores ambulantes gritando, executivos correndo para o metrô e o céu tingindo-se de laranja. Dentro era um mundo à parte, onde segredos se escondiam atrás de taças elevadas. De repente, Carla se virou para Laura, os olhos faiscando com uma raiva contida. Você acha que isso tudo é para sempre? Ele merece mais do que uma vida de apertos no Vila Madalena. As palavras saíram baixas, mas cortantes, como se o vinho tivesse soltado a língua. Laura piscou, atônita, sentindo o bebê chutar em resposta ao choque. O quê? Carla, do que você está falando? Mas antes que pudesse processar, Carla avançou, o ombro colidindo com força contra o de Laura. O empurrão foi deliberado, disfarçado de tropeço em meio à multidão. Laura cambaleou para trás, a taça caindo e se estilhaçando no piso de madeira polida. Seu corpo inclinou-se perigosamente, a mão instintivamente protegendo a barriga, enquanto o mundo inclinava em um borrão de cores e sons. Gritos abafados surgiram ao redor, mas Carla não parou. Em vez disso, ela riu. Um riso agudo, triunfante, que ecoou pelo salão como um tapa. Ops, grávida desajeitada. Cuidado com o vinho, hein? Seus olhos brilhavam com malícia, o rosto corado pelo álcool e pela adrenalina. Rafael congelou, o rosto pálido, enquanto se precipitava para ajudar Laura. Meu Deus, Laura, você está bem? Ele a segurou pelos braços, o pânico genuíno misturando-se à culpa que ele tentava enterrar. Laura se equilibrou, o coração disparado, lágrimas de raiva e medo brotando nos olhos. A dor no ombro era aguda, mas o que doía mais era a traição implícita naquele riso. O salão parou por um instante, olhares curiosos se voltando para a cena, sussurros se espalhando como fumaça. Que absurdo! Murmurou uma senhora idosa, abanando-se com um leque. Carla cruzou os braços, o riso ainda dançando nos lábios como se aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto em um mundo onde ela finalmente tomava o controle. Mas então, a porta do salão se abriu com um rangido dramático. Um homem de preto entrou, alto e imponente, o casaco longo ondulando como uma sombra viva. Seu rosto era severo, marcado por linhas de uma vida dura, e os olhos escuros varreram a cena com uma intensidade que silenciou o burburinho. Ele não era parte da elite ali. Seu porte sugeria ruas mais ásperas, talvez o Brás ou o centro histórico, onde a sobrevivência era uma arte diária. Quem era ele? O ar pareceu esfriar, e Carlas' riso morreu na garganta, substituído por um tremor sutil. Laura ergueu os olhos para o estranho, sentindo uma faísca de esperança inexplicável em meio ao caos. O homem de preto parou a poucos passos, e o destino daquela noite começou a se desenrolar de forma imprevisível. O homem de preto avançou pelo salão com passos firmes, ignorando os olhares que se voltavam para ele como se fosse uma intrusão do mundo exterior. Seu casaco escuro, gasto nas bainhas, contrastava com os ternos impecáveis ao redor, e o cheiro sutil de chuva e asfalto molhado o seguia, um lembrete das ruas de São Paulo que pulsavam do lado de fora. Ele era Victor, um ex-segurança particular que agora trabalhava como motorista de aplicativo naquelas noites chuvosas da Marginal Pinheiros. Mas naquela tarde, uma ligação urgente o trouxera até ali. Aos 45 anos, com cicatrizes invisíveis de uma juventude no Capão Redondo, onde a violência era rotina e a lealdade, uma moeda rara, Victor carregava uma presença que impunha respeito sem esforço. Seus olhos fundos e observadores fixaram-se primeiro em Carla, que recuou um passo, o riso evaporando como névoa ao sol. Que diabos está acontecendo aqui? Sua voz grave cortou o ar, ecoando contra as paredes forradas de veludo. Não era um grito, mas uma declaração que fez o sommelier pausar no meio de uma explicação sobre taninos. O trio de jazz tropeçou em uma nota, e o burburinho das conversas morreu, deixando apenas o tilintar distante de uma taça sendo recolocada.
Rafael, ainda ajoelhado ao lado de Laura, ergueu a cabeça, o rosto uma máscara de confusão e alarme. Quem é você? Isso não é da sua conta, rebateu ele, tentando soar autoritário. Mas sua voz saiu trêmula, traída pelo suor que perlava a testa. Laura, apoiada no braço do marido, sentiu uma onda de vertigem passar. O empurrão de Carla ainda latejava no ombro, e o bebê se mexia inquieto, como se sentisse a tensão no ar. Ela observava o estranho com uma mistura de medo e curiosidade. Ele não parecia um convidado, com aquelas botas surradas que deixavam marcas leves no piso polido. Fora das janelas, o céu de outono escurecia rapidamente, nuvens pesadas prometendo a garoa típica da cidade, enquanto no trânsito da Avenida Paulista, buzinas impacientes ecoavam como um coro distante de frustrações cotidianas. Aqui dentro, o luxo parecia frágil, uma bolha prestes a estourar. Carla recuperou a compostura, cruzando os braços sobre o peito. O vestido vermelho agora parecendo uma bandeira de desafio. Ele é ninguém, Rafael. Provavelmente um garçom perdido ou algo assim. Continua a festa, gente. Ela forçou um sorriso para o grupo de colegas, que observava em silêncio, celulares já em mãos prontos para capturar o drama como se fosse mais um vídeo viral. Mas Victor não se moveu. Em vez disso, ele se aproximou de Laura estendendo a mão com uma gentileza inesperada. Senhora, você está bem? Deixe-me ajudar. Seu tom era calmo, quase paternal, contrastando com a rigidez do corpo. Laura hesitou, mas aceitou a mão calejada, sentindo uma força reconfortante que a ergueu devagar. Obrigada. Eu acho que sim. Foi só um tropeço. Rafael se levantou, interpondo-se entre eles. Ei, eu cuido da minha esposa. Quem te chamou aqui? Seus olhos dardejavam para a porta, como se esperasse reforços do hotel. Victor ignorou a pergunta, virando-se para Carla com um olhar que a fez engolir em seco. Eu vi o que você fez. Empurrar uma grávida por ciúme? Isso não é acidente, e você sabe. As palavras saíram baixas, mas carregadas de uma autoridade que vinha de anos lidando com brigas de rua, onde a verdade era a única arma que durava. Carla corou, o batom borrando ligeiramente nos lábios. Você não sabe de nada. Ela é que estava no caminho. Rafael, diz para ele ir embora. O salão agora era um palco de sussurros. Que escândalo! Murmurou uma executiva para a amiga, abanando o rosto com um guardanapo. Isso vai dar pano para manga nas redes. Uma senhora idosa, com um colar de pérolas que valia mais que o salário mensal de Laura, balançou a cabeça em desaprovação. Que falta de classe! Grávida, ainda por cima. O ar cheirava a queijo azedo e vinho derramado, misturando-se ao perfume floral das flores no centro das mesas, criando uma atmosfera sufocante. Laura sentiu as lágrimas quentes escorrerem, não de dor física, mas da humilhação que se instalava como uma ferida aberta. Ela pensou no apartamento na Vila Madalena, com suas paredes descascadas e o berço improvisado no quarto, e no quanto Rafael parecia distante ultimamente, como se o sucesso dele os separasse em vez de uni-los. Victor, percebendo o tremor nas mãos de Laura, tirou o casaco e o ofereceu a ela. Cubra-se. O ar aqui é frio demais para você agora. Era um gesto simples, mas carregado de empatia, algo raro naquele círculo de aparências. Ele se virou para Rafael, os olhos estreitando. Eu sou o irmão mais velho da Carla. Ela me ligou mais cedo, choramingando sobre uma briga no trabalho. Mas isso é baixo até para ela. A revelação caiu como uma bomba. Carla empalideceu, os olhos arregalados. Victor, cala a boca, não é assim. Mas era tarde. O dano estava feito. Rafael piscou, processando as palavras, o rosto contorcendo-se em uma mistura de raiva e traição. Irmão, vocês dois. Laura sentiu o mundo girar novamente, mas dessa vez era a dor emocional que a atingia como um soco. Ela apertou o casaco contra o corpo, o tecido áspero contra a pele, e olhou para Victor com gratidão misturada à confusão. Por que você veio, então, se é irmão dela? Victor suspirou, passando a mão pelo cabelo curto e grisalho. Porque família não é só sangue.
Eu vi o suficiente de mentiras na vida para saber quando uma mulher como você não merece isso. Cresci vendo minha mãe sofrer com um homem infiel, lavando roupa em Osasco para sustentar a gente. Não vou deixar isso acontecer de novo, nem com ela. Suas palavras eram cruas, sem floreios, ecoando as lutas reais de quem acordava às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado no terminal de Pinheiros. Carla explodiu avançando um passo. Você sempre foi o certinho, Victor, defendendo as coitadinhas enquanto eu luto por algo melhor. Ele me ama. Não ela! Mas sua voz quebrou, revelando a insegurança por baixo da fachada. Rafael, finalmente reagindo, agarrou o braço de Carla. Chega, você. Como pôde? Laura, me desculpa, eu... Ele parou, as palavras engasgando na garganta, enquanto o salão observava o colapso da ilusão. Victor interveio, separando-os com firmeza. Vão para casa, resolvam isso em particular. Mas, senhora, ele se dirigiu a Laura. Se precisar de ajuda, me encontre no café da esquina da Paulista, amanhã ao meio-dia. Eu dirijo para você, grátis. Ninguém merece passar por isso sozinha. Laura assentiu, o coração apertado, mas com uma semente de força brotando. Enquanto o grupo se dispersava, com o sommelier chamando discretamente o gerente, ela saiu apoiada em Rafael, o casaco de Victor ainda nos ombros. Fora, a garoa começava a cair molhando as calçadas movimentadas e o ar fresco da noite prometia um recomeço incerto. Carla ficou para trás, sozinha com o irmão. O riso de triunfo agora um eco amargo de arrependimento. A noite em São Paulo seguia seu ritmo impiedoso, mas para Laura algo havia mudado. Uma faísca de solidariedade em meio à traição. A garoa fina caía sobre a Avenida Paulista como um véu melancólico, transformando as calçadas em espelhos escorregadios, onde as luzes dos postes se refletiam em poças irregulares. Laura apertava o casaco de Victor contra o corpo, sentindo o cheiro de couro gasto e cigarro frio misturar-se ao seu perfume leve de lavanda. Rafael a guiava pelo braço, os passos apressados, mas o silêncio entre eles era pesado, como o tráfego que buzinava ao longe. O hotel de luxo ficava para trás, uma silhueta iluminada contra o céu nublado, enquanto eles caminhavam em direção ao estacionamento subterrâneo. Laura, por favor, me deixe explicar, murmurou ele, a voz rouca de remorso forçado. Ela não respondeu, os olhos fixos no chão, onde folhas úmidas de jatobá grudavam nas solas dos sapatos. O bebê chutava de novo, um lembrete insistente de que a vida seguia, mesmo quando o mundo desabava. No carro, um sedã compacto que Rafael comprara no ano anterior, com o bônus da construtora, o ar-condicionado zumbia baixinho, contrastando com o calor úmido lá fora. Laura se acomodou no banco do passageiro, as mãos trêmulas sobre a barriga, enquanto ele ligava o motor. O rádio sintonizou automaticamente em uma estação de notícias, falando de enchentes no litoral e protestos contra o aumento do IPTU na periferia, mas Rafael mudou para um jazz suave, como se a música pudesse apagar o que acabara de acontecer. Foi um erro, amor. Carla, ela é só uma funcionária. Eu juro que vai acabar. As palavras saíam mecânicas, ensaiadas, e Laura sentiu uma náusea subir pela garganta. Não da gravidez, mas da decepção que se instalava como uma raiz profunda. Eles dirigiram em silêncio pela marginal Tietê, onde o rio Tietê corria negro e poluído sob as luzes dos viadutos, um testemunho silencioso das promessas quebradas da cidade. Laura pensava no apartamento na Vila Madalena, com suas paredes finas que deixavam vazar o som dos vizinhos brigando à noite, e no quanto ela havia sacrificado. Noites em claro, editando projetos no laptop antigo, consultas no posto de saúde lotado, onde o ar cheirava a desinfetante e desespero. Rafael subira na vida, mas ela ainda pegava o ônibus 4302 todo dia, espremida entre trabalhadores exaustos que voltavam de fábricas em Osasco. Por quê? Rafael, por que agora com o bebê vindo? Finalmente as palavras escaparam, baixas e cortantes. Ele apertou o volante, os nós dos dedos brancos. O estresse do trabalho. Ela me ouvia, Laura. Você está sempre tão cansada. Era uma desculpa covarde, e os dois sabiam disso.
O carro parou em um sinal vermelho perto da ponte do Jaguaré, e Laura virou o rosto para a janela, vendo casais de mãos dadas passearem pela calçada, alheios ao caos interno dela. Chegando em casa, o prédio antigo na rua Harmonia rangia com o vento da garoa, e o elevador demorou eternamente a subir os 4 andares. Dentro do apartamento, o cheiro de café frio da manhã ainda pairava, misturado ao aroma de tinta fresca do quarto do bebê que eles haviam pintado juntos no mês anterior. Laura tirou o casaco de Victor e o dobrou com cuidado sobre a cadeira da cozinha. Um gesto de gratidão silenciosa. "Eu preciso de um banho", disse ela sem olhar para ele, e se dirigiu ao banheiro minúsculo, onde o chuveiro pingava intermitentemente. A água quente escorreu pelo corpo, lavando as lágrimas que se misturavam à espuma do sabonete barato, mas não limpava a dor da traição. Ela pensou em Carla, com seu riso cruel no salão, e em Victor, o irmão improvável que intervira como um farol em meio à tempestade. "Ninguém merece passar por isso sozinha", ele dissera. Palavras simples, mas que ecoavam como um bálsamo em sua alma ferida. Na manhã seguinte, o sol de outono filtrava-se pelas persianas rachadas, pintando listras douradas no piso de cerâmica. Rafael já havia saído cedo para o escritório, deixando um bilhete na mesa. "Vou resolver tudo, te amo, desculpa." Laura releu as linhas, o coração apertado, e decidiu que não ficaria parada. Vestiu uma blusa solta e jeans confortáveis, ignorando o inchaço nos tornozelos, e pegou o metrô na estação Fradique Coutinho. O vagão lotado cheirava a suor e pão de queijo de uma padaria próxima, e ela se segurou na barra enquanto o trem chacoalhava rumo à Paulista. Mulheres como ela, mães solteiras, trabalhadoras domésticas, trocavam olhares solidários, um reconhecimento mudo das batalhas diárias contra o custo de vida que subia como a inflação implacável. O café na esquina da Avenida Paulista era um daqueles pontos simples, com mesas de plástico ao ar livre e um cardápio de pão na chapa e café coado por R$ 2. Victor já estava lá, sentado em uma cadeira de ferro, lendo o jornal Folha de São Paulo, aberto na página de economia, onde falavam de demissões em massa nas construtoras. Ele ergueu os olhos ao vê-la se aproximar, o rosto severo suavizando em um sorriso contido. "Senhora Laura, né? Sente-se. Eu pedi um suco para você." Ele gesticulou para a cadeira oposta, e ela se sentou sentindo o sol morno no rosto. "Obrigada por ontem. E pelo casaco. Meu nome é Laura, por favor. E você?" "Victor, certo?" Ele assentiu, dobrando o jornal com mãos calejadas de anos, dirigindo em trânsitos infernais. Desculpa pela bagunça da minha irmã. Carla sempre foi impulsiva, mas isso foi baixo. Cresci com ela em Osasco, vendo nossa mãe ralar em lavanderias para nos sustentar depois que o pai sumiu com outra. Eu sei como é o peso da traição." Eles conversaram devagar, entre goles de café forte e mordidas em um pão de queijo quentinho. Victor contou de sua vida, ex-segurança em boates no centro, agora motorista de app, pegando corridas noturnas pela Zona Sul, onde o perigo espreitava em cada esquina escura. "Eu vi muita coisa, Laura. Mulheres sozinhas lutando para criar filhos em pensiones apertadas. Você não está sozinha nisso." Suas palavras eram cruas, sem pena falsa, e Laura sentiu uma lágrima escapar, limpando-a rapidamente. "Eu pensei que nosso casamento era sólido, mas agora, com o bebê, eu não sei se aguento mais." Victor ouviu em silêncio, os olhos fixos nos pedestres apressados, executivos com fones de ouvido, vendedores ambulantes oferecendo capas de chuva. Às vezes, a resiliência vem de quem menos espera. Minha mãe encontrou força em uma vizinha que a ajudou com as contas. Pequenos atos mudam tudo. Enquanto falavam, o celular de Laura vibrou. Uma mensagem de Rafael. "Demiti a Carla. Vamos conversar à noite." Ela mostrou a tela para Victor, que balançou a cabeça. "Não é só demissão que resolve. Pense no que você quer, não no que ele acha que basta." O conselho era simples, mas libertador, como o ar fresco que soprava da praça próxima, carregando o cheiro de castanhas assadas de um vendedor. Laura assentiu, sentindo uma faísca de determinação crescer. Pela primeira vez em meses,
Ela não se sentia vítima. Era uma mulher no controle, mesmo que o caminho à frente fosse incerto. Do outro lado da cidade, em um apartamento modesto no Brás, Carla andava de um lado para o outro, o vestido vermelho da noite anterior jogado no sofá como uma relíquia de derrota. Victor a havia levado para casa na chuva, o carro cheirando a molhado e silêncio acusador. Você destruiu tudo, mana. Por um homem que não vale o seu tempo, dissera ele. E as palavras a atingiram como o empurrão que ela dera em Laura. Agora sozinha, ela ligava para amigas do trabalho, mas as respostas eram frias. Ouvi o que rolou. Cuida da tua vida. A insegurança que sempre espreitara por baixo de sua confiança explodia agora, misturada ao arrependimento. São Paulo, com suas oportunidades ilusórias e desigualdades gritantes, a fazia questionar se o amor valia o preço da dignidade perdida. Laura se despediu de Victor com um aperto de mão firme, prometendo manter contato. Caminhando de volta para o metrô, o sol de outono aquecia sua pele, e o peso na barriga parecia menos opressivo. A cidade pulsava ao redor. Ônibus lotados, grafites nas paredes, o som de um saxofonista de rua ecoando na praça. Um lembrete de que a vida era feita de recomeços forjados na adversidade. Ela tocou a barriga, sussurrando para o bebê. Vamos ficar bem. Mas no fundo, sabia que a jornada estava só começando, com laços inesperados se formando em meio ao caos. A tarde se arrastava preguiçosa na Vila Madalena, com o sol de outono filtrando-se pelas folhas das árvores antigas, que ladeavam a rua Mourato Coelho. O bairro, com suas galerias de arte improvisadas e bares boêmios, pulsava com o vai-vem de artistas e freelancers, mas para Laura, o apartamento parecia um casulo sufocante. Ela se sentou na cozinha estreita, o tampo de fórmica marcado por anos de uso, e preparou um chá de camomila, com as mãos ainda trêmulas da conversa com Victor. O vapor subia devagar, misturando-se ao cheiro de chuva recente que entrava pela janela entreaberta, onde cortinas finas balançavam como fantasmas suaves. O bebê se mexia, um lembrete constante de que o tempo não parava para dores adultas. Rafael chegou às 7, o terno amarrotado e a gravata frouxa, como se o dia no escritório o tivesse mastigado e cuspido de volta. Ele parou na porta, os olhos evitando os dela, e largou a pasta na mesa com um baque surdo. Laura, a gente precisa falar. Sua voz era baixa, carregada de uma fadiga que ela reconhecia como culpa disfarçada. Ela assentiu, apontando para a cadeira oposta, o chá esfriando entre eles. Fora, o som de uma moto acelerando ecoava pela rua, misturando-se ao latido distante de um cachorro vira-lata. São Paulo à noite era assim, barulhenta, imprevisível, um espelho das emoções que ferviam dentro de casa. Eu demiti a Carla hoje, começou ele, esfregando as mãos como se quisesse apagar as memórias. Ela chorou, implorou, mas eu disse que acabou. Foi um erro idiota, amor. O trabalho me consumiu e ela estava lá, sempre disponível. Mas você é minha vida, o bebê. As palavras saíam apressadas, como um script ensaiado no elevador. Laura o observou, o rosto pálido sob a luz fraca da lâmpada, sentindo uma raiva fria subir pelo peito. Disponível? Enquanto eu pego ônibus lotados, faço frilas até de madrugada para pagar as contas. Você acha que uma demissão apaga as noites que você passou com ela, Rafael? Eu vi o jeito que ela te olhava no salão, e você. Você retribuía. Sua voz tremia, mas não quebrava. A conversa com Victor havia plantado uma semente de força, uma resiliência forjada nas ruas reais da cidade. Ele se inclinou para a frente, os olhos suplicantes. Eu sei que errei, mas vamos focar no futuro. O bebê chega em 3 meses. A gente pode contratar uma babá. Eu peço uma promoção. Não joga tudo fora por causa disso. Laura riu, um som amargo que ecoou contra as paredes descascadas. Focar no futuro? Como se o passado não doesse. Eu cresci em uma família humilde no interior de São Paulo. Vi minha mãe aguentar um marido ausente por anos, lavando roupa no rio Tietê seco. Não vou ser ela. Rafael, não vou fingir que isso não aconteceu. Lágrimas quentes escorreram, mas ela as enxugou com o dorso da mão.
O chá agora frio como o abismo entre eles. O apartamento, com seus móveis de segunda mão e pilhas de projetos inacabados no canto, parecia encolher, destacando as rachaduras do casamento que o luxo recente não consertara. Rafael se levantou, andando de um lado para o outro na sala minúscula, onde um pôster desbotado de um edifício icônico da cidade pendia torto. O que você quer, então? Divórcio? Com uma barriga de 7 meses, sozinha na Vila Madalena, pagando aluguel que sobe todo ano? Suas palavras eram afiadas, tocando na vulnerabilidade dela, mas Laura ergueu o queixo. Quero honestidade e apoio de verdade, não promessas vazias. Vitor me disse que ninguém merece passar por isso sozinho, e ele tem razão. Talvez eu precise de tempo para pensar. O nome do estranho pairou no ar como uma provocação, e Rafael parou, o rosto endurecendo. Quem é esse Vitor? O irmão dela? Você foi atrás dele? Meu Deus, Laura, isso é loucura. Ela não respondeu de imediato, sentindo o peso da barriga como uma âncora de realidade. Em vez disso, pegou o celular e mostrou a mensagem de Victor, enviada mais cedo. Se precisar de uma carona para o médico amanhã, tô disponível. Cuide-se. Era um gesto simples, mas transformador, um ato de bondade que contrastava com a traição de Rafael. Ele me ajudou ontem quando você congelou, e não pediu nada em troca. Isso é o que eu preciso agora. Solidariedade, não desculpas. Rafael bufou passando as mãos pelo cabelo. Ele é um motorista qualquer, Laura, do Brás pelo sotaque. Não confie em estranhos nessa cidade onde todo mundo tem uma história para vender. Mas no fundo ele via a faísca nos olhos dela. Uma independência que o sucesso dele não controlava mais. Enquanto isso, no Brás, o bairro fervilhava com o comércio noturno. Feirantes montando barracas, sob as luzes amareladas dos postes, o cheiro de pastel frito misturando-se ao escapamento de caminhões que descarregavam mercadorias. Carla estava em um boteco apertado na Rua Oriente, o balcão pegajoso de cerveja derramada, bebendo sozinha uma brama gelada. O celular piscava com mensagens ignoradas de ex-colegas, e o arrependimento a corroía como a umidade que subia do asfalto molhado. Victor havia ligado mais cedo, a voz grave do outro lado da linha. Volta para casa, mana. Demissão não é o fim, mas esse ciúme vai te destruir. Ela desligara, mas agora, com o copo vazio na mão, as palavras ecoavam. Eu ri dela, Victor. Empurrei uma grávida. O que eu virei? Murmurou para si mesma, os olhos vermelhos de choro contido. Uma vizinha idosa, Dona Rosa, que lavava roupas no quintal ao lado, aproximou-se da mesa externa, carregando uma sacola de pães. Filha, vi você aí sozinha. Toma, come algo. A vida em São Paulo é dura, mas a gente se ajuda. Era um gesto pequeno, como tantos no bairro. Uma fatia de pão quentinho, um ouvido amigo para desabafos. Carla aceitou, sentindo o primeiro vislumbre de compaixão em meio à solidão. Obrigada, tia. Eu baguncei tudo por um homem. Dona Rosa sentou-se, as mãos calejadas de anos de costura. Homens vêm e vão, mas a dignidade fica. Minha filha passou pelo mesmo, com um patrão infiel. Ela se ergueu, abriu uma manicure no Bom Retiro. Você é jovem, refaça o caminho. As palavras, simples e enraizadas nas lutas diárias da periferia, tocaram Carla, que chorou baixinho. O riso cruel da degustação agora um eco distante de vergonha. De volta à Vila Madalena, Laura e Rafael se deitaram em camas separadas. Ele no sofá da sala, ela no quarto com o berço vazio ao lado. A noite avançava com o som de sirenes distantes e o gotejar da torneira, mas Laura sonhou com ruas ensolaradas, Victor ao volante de um carro simples, levando-a para uma consulta no Hospital das Clínicas, onde o ar cheirava a antisséptico e esperança. Pela manhã, ela acordou com uma mensagem dele. Te pego às 9? Vamos enfrentar isso juntos. Ela respondeu sim, sentindo a transformação começar, não em grandes gestos, mas em laços de empatia que a cidade, apesar de suas injustiças, tecia entre os que lutavam para sobreviver. Rafael, do sofá, ouviu o choro dela e soube que o casamento pendia por um fio, forçado a confrontar não só a traição,
mas sua própria cegueira para as dores dela. São Paulo, com suas contrastes gritantes de luxo e miséria, continuava a girar, impulsionando mudanças lentas, mas profundas. A manhã de outono em São Paulo amanheceu cinzenta, com uma garoa insistente que tamborilava nas janelas do apartamento na Vila Madalena. Laura se vestiu devagar, escolhendo uma saia solta e uma blusa de algodão que não apertava a barriga de 7 meses, sentindo o inchaço nos pés como um lembrete das noites mal dormidas. O berço improvisado no quarto, feito de madeira reaproveitada de um projeto antigo, parecia observá-la com olhos vazios, e ela passou a mão nele, sussurrando uma promessa silenciosa ao bebê. Rafael ainda dormia no sofá da sala, o ronco irregular ecoando como um eco de sua própria exaustão. Ela deixou um bilhete na mesa da cozinha. Vou ao médico. Preciso de espaço. O cheiro de pão amanhecido da padaria da esquina infiltrava-se pela porta, misturando-se ao aroma de mofo das paredes úmidas, um contraste cru com o luxo ilusório do evento da noite anterior. Victor esperava no ponto de ônibus da rua Fradique Coutinho, encostado em seu Fiat Marea 2005, o carro rangendo levemente com o motor em marcha lenta. O veículo era marcado por anos de corridas noturnas. Arranhões nas portas de freadas bruscas na marginal e um cheiro persistente de desinfetante barato que ele usava para limpar após passageiros bêbados. Aos 45 anos, com a barba por fazer e uma jaqueta jeans surrada sobre a camisa polo, ele acenou ao vê-la descer do prédio, o rosto severo suavizando em uma expressão de solidariedade prática. Bom dia, Laura. Entre, o trânsito na hora do rush é um inferno. Ela sorriu fracamente, acomodando-se no banco do passageiro, o cinto de segurança apertando um pouco a barriga. Obrigada por vir. O metrô estaria lotado, e com essa chuva. Sua voz saiu baixa, carregada de uma vulnerabilidade que ela odiava expor. Mas Victor só assentiu, ligando o limpador de para-brisa que chiava contra o vidro embaçado. Eles rodaram pela cidade em silêncio inicial, o rádio sintonizado em uma estação de samba enredo baixa, para não perturbar. A garoa transformava a Avenida Rebouças em um rio de asfalto reluzente, com ônibus vermelhos da SP Trans serpenteando entre carros apressados e pedestres encolhidos sob guarda-chuvas improvisados de sacolas plásticas. Victor dirigia com mãos firmes, desviando de poças que espirravam água suja nas rodas. Eu levei minha mãe para consultas assim, anos atrás, no Hospital do Servidor Público, esperando horas na fila do SUS. Ela nunca reclamou, só apertava minha mão e dizia que a paciência era a maior força da gente pobre. Suas palavras eram simples, enraizadas nas memórias de Osasco, onde a família dividia um sobrado apertado com tias e primos, e o pai ausente deixara um vazio preenchido por empregos precários. Laura ouviu sentindo uma conexão inesperada. Minha mãe era assim também. No interior, em Sorocaba, ela lavava carroças de feira para sustentar nós 4. Eu vim para cá sonhando com arquitetura, mas acabo frilando em projetos que mal pagam o aluguel. O Hospital das Clínicas erguia-se imponente na Zona Oeste, um labirinto de corredores brancos cheirando a álcool e ansiedade, onde mães grávidas de barrigas variadas esperavam em bancos de plástico duro. Victor estacionou em uma rua lateral, o carro balançando com o freio de mão puxado. Eu fico aqui fora, lendo ou o que for. Me liga quando acabar. Mas Laura hesitou na porta. Entra comigo. Não quero ficar sozinha nessa fila eterna. Ele concordou sem hesitar, e juntos enfrentaram a recepção lotada. Uma fila de mulheres com olhares cansados, algumas com crianças choramingando nos braços, o ar pesado de tosses e o eco de chamadas pelo interfone. Uma enfermeira de plantão, com o uniforme amarrotado pelo turno duplo, anotou os dados de Laura com eficiência rotineira. 7º mês? Vamos ver o ultrassom primeiro. O médico está atrasado por causa de uma emergência no pronto-socorro. Na sala de espera, Victor sentou ao lado dela, oferecendo um pacotinho de biscoitos de água e sal que tirou do bolso. Toma para não passar mal. Minha irmã Carla odiava essas filas, sempre reclamando do sistema. Mas é isso que a gente tem, né? O SUS salva vidas, mesmo com as falhas. Laura mordeu o biscoito seco,
o crocante contrastando com a umidade do ar. Ela. Carla, você falou dela ontem. Como ela está? Victor suspirou, os olhos fixos em um cartaz desbotado sobre aleitamento materno. Liguei para ela hoje cedo. Tá um caco, trancada no quarto no Brás. Demissão doía, mas o arrependimento mais. Ela pediu desculpas, indiretamente. Disse que o ciúme a cegou, que cresceu vendo nossa mãe sofrer e jurou não repetir, mas aí se tornou a vilã da própria história. As palavras pairaram, e Laura sentiu uma pontada de compaixão inesperada, misturada à raiva. Eu a perdoaria se não fosse pelo empurrão, mas o bebê, ele sentiu tudo. O médico, um homem de meia idade com óculos embaçados e jaleco manchado de café, chamou Laura para o consultório. Victor esperou do lado de fora, ouvindo o murmúrio da conversa através da porta fina. O ultrassom revelou o bebê saudável, com batimentos fortes como um tambor distante. Mas o médico franziu a testa ao ouvir sobre o incidente. Estresse não é bom nessa fase. Repouso e se sentir dor, volta imediatamente. Aqui no HC a gente cuida, mas evite abalos. Laura saiu com um papelucho de exames na mão, os olhos úmidos de alívio. Victor a ajudou a se levantar, o braço firme como uma âncora. Tudo bem? Ela assentiu, e no caminho de volta, o sol rompeu as nuvens, pintando faixas douradas no para-brisa. Sim, obrigada por estar aqui. Rafael nunca faria isso. Enquanto isso, no Brás, Carla acordou com o sol filtrando pelas persianas enferrujadas do sobrado da família, o cheiro de feijão cozinhando no fogão a gás ecoando da cozinha. Dona Rosa, a vizinha, havia deixado uma marmita na porta na noite anterior, um gesto de solidariedade que a fez chorar até dormir. Agora, com o celular na mão, ela discou o número de Victor, a voz rouca de choro contido. Mano, eu fui uma idiota, o Victor, não você. Me leva para falar com ela, eu preciso pedir perdão de verdade. Victor, ainda no carro com Laura, atendeu no viva voz, o trânsito da Ponte do Limão rugindo ao fundo. Carla, isso não é simples. Laura tá frágil, mas... Talvez. Encontra a gente no Parque da Luz à tarde. Ele desligou, olhando para Laura com hesitação. Ela quer se desculpar, você topa? Laura pensou no salão de vinhos, no riso cruel, mas também na mulher por trás. Uma jovem de Osasco, lutando por um lugar no mundo desigual de São Paulo. Sim, mas tem que ser sincero. O Parque da Luz, com suas árvores centenárias e estátuas cobertas de pombos, era um oásis no centro caótico, onde famílias de baixa renda faziam piqueniques em mantas puídas e vendedores ambulantes ofereciam pipoca por R$1. A tarde secava a garoa, deixando o ar fresco com cheiro de terra molhada e churrasco improvisado. Victor estacionou perto da entrada e os três se encontraram sob uma araucária frondosa. Carla, com olhos inchados e um casaco largo que escondia a magreza recente, aproximou-se devagar, as mãos tremendo. Laura, eu não sei por onde começar. O que eu fiz foi imperdoável. Empurrar você, rir. Foi o medo de perder tudo que eu achava que tinha. Mas vi o que causei e me odeio por isso. Suas palavras saíam entrecortadas, o sotaque carregado de emoção, ecoando as pressões de quem trocava turnos exaustivos por sonhos corporativos. Laura a observou, sentindo o bebê chutar como uma resposta. Eu te odiei ontem, mas hoje, vendo você assim... A gente é mais parecida do que pensa, ambas ralando nessa cidade que esmaga as mulheres. Victor ficou em pé, um mediador silencioso, enquanto Carla estendia a mão, hesitante. Deixa eu ajudar. Eu sei de contabilidade básica, posso te dar uma mão nos frilas, sem segundas intenções. O toque foi breve, mas transformador, um ato de empatia que dissolvia o ódio em compreensão. Ao redor, o parque pulsava com vida real. Crianças correndo atrás de pipas, um grupo de idosos jogando dominó em um banco, o som de um violão de rua tocando mas que nada. Rafael, que Laura havia avisado por mensagem, observava de longe, encostado em uma árvore, o rosto uma máscara de arrependimento ao ver a cena. A conversa se estendeu até o entardecer, com Victor comprando sucos de laranja de um carrinho próximo, o sol poente tingindo o céu de laranja sobre os prédios decadentes do centro.
Laura sentiu uma leveza crescer, não resolvendo tudo, mas abrindo portas para a cura. Isso não apaga o que rolou com Rafael, mas mostra que bondade existe, mesmo no caos. Carla assentiu, lágrimas escorrendo. Eu vou mudar, começando por mim. Victor sorriu pela primeira vez, um gesto raro que iluminava seu rosto marcado. De volta ao carro, com Carla no banco de trás, eles rodaram pela Rua da Consolação, o trânsito noturno começando a engrossar. São Paulo, com suas injustiças e solidariedades tecidas em fios finos, impulsionava a transformação lenta, preparando o terreno para decisões que mudariam vidas para sempre. O entardecer no Parque da Luz se estendia como um suspiro aliviado, com o sol poente derramando tons alaranjados sobre as folhas úmidas das árvores antigas. O ar carregava o cheiro terroso da garoa recente, misturado ao aroma doce de pipoca vendida por ambulantes que empurravam carrinhos enferrujados pelas alamedas de cascalho. Famílias de imigrantes bolivianos estendiam toalhas poídas na grama, compartilhando marmitas de empanadas, enquanto um grupo de aposentados do Bom Retiro jogava cartas em um banco grafitado, suas risadas roucas cortando o burburinho de crianças correndo atrás de uma bola murcha. Laura sentava-se na manta improvisada que Victor estendera, a barriga de 7 meses pressionando contra as coxas. Mas pela primeira vez em dias, o peso parecia compartilhado, não solitário. Carla, ao seu lado, mantinha as mãos entrelaçadas no colo, os olhos inchados ainda vermelhos, mas com uma vulnerabilidade que humanizava o rosto que outrora parecera uma ameaça. Eu não espero perdão imediato, disse Carla, a voz baixa e trêmula, carregada pelo sotaque forte de Osasco, que traía suas raízes periféricas. Mas quero que saiba que o que eu fiz veio de um lugar quebrado. Cresci vendo minha mãe limpar casas na Zona Sul, ganhando uma miséria enquanto o patrão flertava com as filhas dela. Eu jurei que ia subir, que não ia ser a vítima, mas aí, com Rafael, eu me tornei o monstro que odiava. As palavras saíam entrecortadas, ecoando as pressões invisíveis que São Paulo exercia sobre mulheres como ela. Empregos precários, aluguéis que devoravam salários e a ilusão de que um homem bem-sucedido era a salvação. Laura a observou, sentindo o bebê se mexer como uma ponte entre elas, e estendeu a mão devagar, tocando o braço de Carla. Eu também quebrei ontem. Quis te odiar para sempre, mas isso não me leva a lugar nenhum. Essa cidade nos esmaga juntas. Eu no metrô lotado da Vila Madalena, você no Brás correndo atrás de promoções. Talvez a gente possa se ajudar, em vez de se destruir. Victor, encostado em uma árvore próxima, cruzou os braços sobre a jaqueta jeans, o rosto marcado por linhas de fadiga de noites dirigindo pela Marginal Pinheiros. Ele observava em silêncio, o peito apertado por uma mistura de orgulho e tristeza pela irmã. Aos 45 anos, ele carregava as cicatrizes de uma juventude no Capão Redondo, onde a lealdade era testada em brigas de rua e a sobrevivência dependia de favores trocados em botecos escuros. Vocês duas são mais fortes do que pensam, murmurou ele finalmente, a voz grave cortando o ar como um freio de emergência. Eu vi isso acontecer com a nossa mãe. Ela perdoou o pai uma vez, mas aprendeu que a verdadeira força vem de quem fica ao lado, não de quem some. Seus olhos dardejaram para Rafael, que ainda observava de longe, encostado em um poste enferrujado, o terno cinza agora amarrotado pela umidade da tarde. O homem se aproximou devagar, os passos hesitantes no cascalho, o rosto uma máscara de remorso que não escondia o ego ferido. Laura, eu não aguento mais ficar ali olhando, disse Rafael, parando a alguns metros, as mãos enfiadas nos bolsos como se temesse tocá-la. O sol batia em seu rosto, destacando as olheiras de uma noite mal dormida no sofá apertado do apartamento. Eu errei feio. Demiti a Carla, mas isso não basta, né? Eu fui cego, egoísta, achando que o bônus da construtora me dava direito a escapadas. Mas vendo você aqui com eles, eu percebo o quanto te devo. Sua voz quebrou, ecoando a vulnerabilidade de um homem que subira de estagiário no centro para gerente, mas perdera o rumo nas noites de happy hour na Vila Olímpia, onde o álcool e o status borravam as linhas morais. Carla baixou os olhos,
o constrangimento queimando como a brisa fria que soprava do Lago dos Patos, próximo dali, onde patos selvagens nadavam preguiçosos. Laura se levantou com a ajuda de Victor, o corpo pesado, mas a postura ereta, sentindo a garoa recomeçar como lágrimas do céu. Você me deve honestidade, Rafael. Não promessas de promoção ou babá. Eu ralei pra gente chegar aqui. Frilas até de madrugada, consultas no SUS, onde a fila é um teste de paciência. E você? Trocou isso por noites em motéis baratos na Marginal Tietê. As palavras saíam firmes, alimentadas pela solidariedade recém-encontrada, e Rafael assentiu, os olhos úmidos. Eu sei. Me dá uma chance de provar. Terapia, o que for. Pelo bebê, pela gente. Carla interveio, surpreendendo a todos. Não por pena, Rafael, por ela. Eu vi o suficiente de homens como você para saber que mudança vem de dentro, não de demissões. Victor observou, um sorriso sutil nos lábios, enquanto o parque ao redor pulsava com vida cotidiana. Um casal de idosos passeando de mãos dadas, uma mãe gritando para o filho não sujar a camisa na grama, o som de um trem passando nos trilhos distantes, ecoando as veias da cidade. Eles decidiram caminhar juntos pela alameda principal, o grupo improvável unido por fios de empatia tecidos na adversidade. A garoa fina molhava os cabelos de Laura, mas ela não se importava. O ar fresco limpava o peso do salão de vinhos como uma purificação. Vamos começar devagar, disse ela a Rafael, apertando sua mão pela primeira vez desde o incidente. Mas eu conto com Victor e Carla agora também, não sozinha. Carla assentiu, limpando uma lágrima com o dorso da mão. Eu arrumo um emprego novo. Quem sabe na contabilidade de uma galeria aqui na Vila Madalena. Posso te ajudar com os projetos, Laura? Sem ciúmes, juro. Victor riu baixinho, o som raro como um raio de sol na periferia. Eu dirijo para vocês. Grátis, sempre que precisarem. Essa cidade é dura, mas a gente se carrega. Noite caiu sobre São Paulo como um manto pesado, com as luzes da Avenida do Estado piscando ao longe, iluminando o trânsito caótico que serpenteava para casa. No apartamento da Vila Madalena, Laura preparou um jantar simples, arroz com feijão e salada de alface murcha da feira da manhã, o cheiro reconfortante preenchendo o espaço apertado. Rafael ajudava, cortando tomates com mãos trêmulas, enquanto mensagens trocadas no grupo de WhatsApp com Victor e Carla fluíam. Planos para uma consulta conjunta no HC. Ideias para um berço comunitário trocado em um fórum de mães online. O bebê chutava forte, como celebrando a trégua, e Laura sentiu uma paz frágil se instalar, não perfeita, mas real. Fora da janela, a rua Harmonia ecoava com o som de vizinhos tocando samba, em uma vitrola velha. Um lembrete de que a resiliência paulistana era coletiva, forjada em injustiças diárias como aluguéis caros e empregos instáveis. Carla, de volta ao sobrado no Brás, sentou-se à mesa de fórmica com Dona Rosa, que servia um café coado forte. Eu errei, tia, mas hoje... Pedi perdão. De verdade. A idosa apertou sua mão calejada, os olhos sábios de quem sobrevivera a décadas de costura em oficinas clandestinas. Bom sinal, filha. Agora reconstrói. São Paulo perdoa quem luta com dignidade. Victor, dirigindo uma corrida solitária pela Zona Leste, sentiu o peito leve pela primeira vez em anos, sabendo que seu gesto impulsivo no salão havia iniciado uma cadeia de bondade, não mágica, mas humana, transformadora. Meses depois, com o bebê nascido em uma sala lotada do HC, chorando forte sob o neon fluorescente, Laura segurava o pacotinho nos braços, rodeada por Rafael arrependido, Carla como madrinha improvável, e Victor como o tio postiço que dirigira a todos até ali. A cidade, com suas enchentes e contrastes, seguia impiedosa, mas naquele quarto cheirando a leite e esperança, a transformação se completava. Laços de compaixão tecidos contra a injustiça, provando que a verdadeira força residia na solidariedade cotidiana. O sol escaldante de São Paulo batia impiedoso nas ruas do Brás, onde o ar carregava o cheiro de pão fresco, misturado ao suor de trabalhadores apressados. João, um homem negro de 32 anos,
Pele escura marcada pelo sol e pelas noites mal dormidas, caminhava com passos pesados pela calçada irregular. Nos braços embalava sua filha de 6 meses, Maria, que choramingava baixinho contra seu peito. O bebê estava quente, febril, e João sentia o coração apertado como um punho. Ele era pai solteiro desde que sua esposa, Ana, falecera no parto complicado no hospital público, deixando-o sozinho com uma criança e um monte de contas. João trabalhava como entregador de moto no centro da cidade, pedalando horas a fio entre o trânsito caótico e as entregas urgentes para aplicativos que pagavam pouco e cobravam metas impossíveis. Seu salário mal cobria o aluguel de um quartinho apertado na periferia de Itaquera, onde as paredes finas ecoavam os gritos dos vizinhos e o barulho constante dos trens. "Vai dar tudo certo, filhinha", murmurava ele para Maria, balançando-a gentilmente enquanto esperava o ônibus lotado na parada. Mas no fundo, sabia que as coisas estavam piorando. A febre da bebê não baixava, e o remédio caro que o pediatra recomendara no posto de saúde era um luxo que ele não podia pagar. Naquela manhã, João havia tomado uma decisão drástica. Um tio distante em Salvador lhe oferecera ajuda. Um emprego temporário em uma obra de construção e um lugar para morar enquanto se reerguia. Era uma chance de recomeçar, longe da violência das ruas paulistas e da discriminação sutil que o seguia como uma sombra. "Negro como você, com uma criança no colo, vai ter que ralar o dobro", dissera o chefe do EP certa vez com um sorriso falso que não chegava aos olhos. João engolira em seco, assentindo, porque reclamar significava perder o bico. Agora, com a mala surrada nas costas e Maria no sling improvisado, ele rumava para o aeroporto de Guarulhos, o primeiro voo low cost que pudera comprar com o dinheiro emprestado de um agiota. O aeroporto era um mundo à parte, um contraste gritante com a vida de João. Paredes de vidro reluzentes, lojas de grife e passageiros elegantes arrastando malas de rodinhas. Ele se sentia um intruso ali, com sua camisa desbotada e os tênis gastos. Na fila do check-in, Maria começou a chorar mais alto, e os olhares dos outros se voltaram para ele, alguns de pena, outros de irritação. "Calma, amor, papai tá aqui", sussurrava João, tentando acalmá-la com uma mamadeira morna que preparara com leite em pó diluído. Uma atendente no balcão o olhou de cima a baixo antes de carimbar o passaporte falso que ele usara para economizar. Um risco que o deixava ansioso, mas necessário. Finalmente embarcaram no avião, um Boeing apertado da companhia regional, com assentos estreitos e ar-condicionado gelado que fazia Maria tremer. João conseguira um assento na janela da classe econômica, perto da asa, mas o voo estava lotado. Ao seu lado, uma mulher de uns 40 anos, impecavelmente vestida em um tailleur cinza, digitava furiosamente em um laptop. Ela era Clara Menezes, CEO de uma multinacional de tecnologia sediada em São Paulo, cujos cabelos loiros curtos e óculos de armação fina a faziam parecer saída de uma revista de negócios. Clara viajava a Salvador para uma reunião de expansão, mas sua mente estava em outro lugar, uma fusão recente que salvara a empresa, mas custara demissões em massa, incluindo amigos próximos. Ela carregava o peso das decisões frias, o isolamento de um mundo onde empatia era um luxo. O avião decolou com um ronco, e João sentiu o estômago revirar. Maria, exausta da febre e do barulho, finalmente adormeceu em seus braços. Ele a ajustou com cuidado, mas o cansaço de dias sem dormir o traiu. Seus olhos pesaram, e sem perceber, sua cabeça pendeu para o lado, apoiando-se no ombro de Clara. O cheiro de suor e leite azedo de João invadiu o espaço dela, contrastando com seu perfume caro de jasmim. Clara enrijeceu no início, o corpo tenso como uma corda esticada. Ela ergueu o olhar do laptop, pronta para repreender o intruso, mas algo a deteve. Ali estava um homem negro, exausto, com uma bebê inocente no colo, dormindo como se o mundo não pudesse mais aguentar seu peso. Seus olhos, mesmo fechados, carregavam linhas de preocupação profunda, rugas precoces de quem lutava contra um sistema que parecia sempre contra ele. Clara pensou em sua própria vida, apartamentos vazios em bairros nobres, jantares solitários em restaurantes caros
e a ausência de uma família que construíra sozinha, sem tempo para filhos. O ombro dela relaxou um pouco e ela não o afastou. Em vez disso, cobriu Maria com um lenço de seda que tirou da bolsa. Um gesto sutil que ninguém notou. O avião cortava as nuvens, deixando São Paulo para trás. Uma metrópole de contrastes onde ricos e pobres se esbarravam sem se ver. João sonhava fragmentos. Ana sorrindo no hospital, o choro de Maria no nascimento, a moto quebrada na chuva torrencial. Clara, ao lado, fechou o laptop e observou o horizonte, sentindo pela primeira vez em anos um aperto no peito, que não era de estresse corporativo. Algo estava mudando, invisível ainda, mas inevitável, como o destino de dois mundos colidindo a 30.000 pés de altitude. Enquanto o voo prosseguia, o ronco suave do motor embalava o trio improvável. João acordaria em breve, chocado com o que encontraria, mas por agora, no silêncio da cabine, havia uma trégua frágil. Um pai, uma criança e uma estranha, unidos por um ombro emprestado, e o peso compartilhado da humanidade. O avião balançava levemente nas correntes de ar, um tremor sutil que ecoava o desconforto interno de João. Seus olhos se abriram devagar, piscando contra a luz filtrada pelas janelinhas ovais. Por um instante, ele não entendeu onde estava. O ronco dos motores, o cheiro de ar reciclado misturado a café requentado da cabine. Então, sentiu o peso em seu ombro. Não era só Maria, aninhada contra seu peito, mas algo mais. Sua cabeça estava apoiada no ombro de uma mulher desconhecida, o tecido macio de uma blusa fina roçando sua bochecha. Ele se endireitou num pulo, o coração disparado como se tivesse sido pego em flagrante. Desculpa. Meu Deus, eu não quis, gaguejou João, esfregando o rosto com as costas da mão, o calor subindo as bochechas escuras. Maria remexeu no sling, mas continuou dormindo. O rostinho suado agora coberto por um lenço de seda fina, bordado com fios dourados que pareciam fora de lugar ali. Ele piscou confuso, olhando para a mulher ao seu lado. Ela era elegante, com traços afiados e uma postura que gritava autoridade, mas seus olhos castanhos por trás dos óculos não carregavam raiva, apenas uma paciência cansada, como a de quem já vira cenas piores em salas de reunião lotadas. Sem problema, respondeu Clara, com um sorriso curto que não chegava aos olhos. Ela ajustou o lenço sobre a bebê, um gesto maternal que surpreendeu até a si mesma. Ela parece exausta. E você também. Voos longos fazem isso com a gente. Sua voz era baixa, modulada pelo sotaque paulistano refinado, mas havia uma suavidade ali, algo que ela raramente usava fora de negociações delicadas. Clara fechou o laptop na mesinha rebatível, o brilho da tela refletindo por um segundo em seu anel de ouro solitário. Ela pensara em acordá-lo, mas algo na vulnerabilidade daquele homem, a forma como ele se curvava sobre a criança, como se o mundo inteiro dependesse dela, a fizera hesitar. Agora, com ele acordado, o silêncio entre eles era palpável, carregado de perguntas não ditas. João engoliu em seco, ajustando Maria com cuidado para não acordá-la. O ar-condicionado gelado fazia a pele da bebê arrepiar, e ele tirou uma manta fina da mala de mão, cobrindo-a por cima do lenço. Obrigado pelo lenço. Ela tá com febre, sabe? Desde ontem. Eu vim de São Paulo pro aeroporto correndo e nem dormi direito. Ele falava devagar, as palavras saindo entrecortadas, como se temesse invadir o espaço dela. Aos 32 anos, João aprendera a medir cada interação com brancos endinheirados, um resquício das ruas do Brás, onde um olhar errado podia custar um emprego ou uma bronca. Mas ali, a 30.000 pés de altura, preso num assento apertado, não havia escapatória. Eu sou João, essa é a Maria, minha filha. Clara assentiu, estendendo a mão com um aperto firme e profissional. Clara, prazer. Ela observou o rosto dele, as olheiras profundas, a barba por fazer que realçava as linhas de fadiga. Em sua vida de jantares em hotéis, 5 estrelas e voos em classe executiva, quando o orçamento permitia, pessoas como João eram invisíveis. Motoristas, faxineiros, entregadores que sumiam no trânsito caótico de São Paulo. Mas agora,
Com o avião cortando as nuvens sobre o interior de Minas, ela via o homem por trás da imagem. Febre em bebê é preocupante. Você tem remédio? Ou precisa de algo? A pergunta pegou João de surpresa. Ele riu baixinho, um som amargo que ecoou no peito. Remédio? Eu mal comprei a passagem. Trabalho de entregador no app, sabe? Aqueles bicos que te deixam sem fôlego correndo de moto no meio do engarrafamento. Paguei um agiota para vir para Salvador. Meu tio tem uma obra lá, talvez eu consiga um trampo decente, longe dessa loucura de SP. Ele olhou pela janela, o verde infinito das matas abaixo contrastando com o cinza urbano que deixara para trás. A chuva fina começava a salpicar o vidro como se o céu chorasse pela partida dele. Maria murmurou no sono e João a balançou devagar. O movimento instintivo de um pai que aprendera a ser tudo para ela. Mãe, provedor, escudo. Clara sentiu um aperto no estômago, não de fome. Ela comera um sanduíche caro no lounge do aeroporto, mas de algo mais profundo. Sua própria história ecoava ali. Órfã cedo, criada por tias em um subúrbio de classe média em Campinas, ela subira na vida a unhadas, estudando à noite enquanto limpava escritórios durante o dia. Mas o topo era solitário. Eu entendo essa correria. Cresci ralando também. Hoje sou CEO de uma empresa de tech, mas nem sempre foi assim. Salvador é uma boa escolha. Tem oportunidades, se você souber onde procurar. Ela hesitou. Depois pegou a garrafa d'água da mesinha e ofereceu. Beba. E se a febre piorar, avise a comissária. Eles têm kit médico. João aceitou a água bebendo um gole longo. O gesto simples o desarmou, e as palavras saíram num fluxo. Sobre Ana, a esposa que morrera no SUS lotado, sem uma cama na UTI. Sobre as noites em que Maria chorava de fome porque o leite em pó acabara. Sobre os olhares racistas no supermercado, onde ele, negro e pobre, era sempre o suspeito. É foda, né? Ser pai solteiro nessa vida. Todo mundo acha que você não dá conta, que vai largar a cria no primeiro problema. Mas eu não largo. Nunca. Seus olhos se encheram, mas ele piscou forte, virando o rosto para a janela. Lá embaixo, as nuvens se abriam, revelando rios serpenteantes que lembravam as veias da Bahia, terra de seus avós. Clara ouvia em silêncio, o laptop esquecido. Pela primeira vez em meses, ela não pensava em gráficos de lucros ou e-mails urgentes. Em vez disso, via paralelos. As demissões que ordenara, famílias destruídas por cortes de custo, o próprio vazio de sua agenda, sem espaço para laços reais. Você dá conta, sim. Olha para ela, dormindo tranquila no seu colo. Isso é mais do que muita gente consegue. Ela tocou o braço dele de leve, um gesto raro de conforto. O avião deu uma guinada, anunciando a descida, e Maria acordou choramingando. João a acalmou com uma música baixa, um samba de ninar, que sua mãe cantara para ele na favela do Rio, antes da mudança para São Paulo. Enquanto o avião perdia altitude, o sol poente tingia o horizonte de laranja, e o anúncio de Salvador ecoou na cabine. João sentia uma faísca de esperança, misturada à gratidão por aquela estranha que, por um ombro e uma conversa, humanizara o voo. Clara, por sua vez, guardava o lenço na bolsa, um lembrete sutil de que conexões podiam nascer do nada. O pouso seria suave, mas o que viria depois, na terra de axés e contrastes onde pobres e ricos dançavam no mesmo ritmo desigual, prometia mudar trajetórias entrelaçadas. O avião tocou o solo com um solavanco suave, as rodas chiando contra a pista úmida do aeroporto de Salvador. O ar quente da Bahia invadiu a cabine assim que as portas se abriram, um contraste abafado com o frio artificial do voo, carregando o cheiro salgado do mar misturado ao suor de passageiros ansiosos. João piscou contra a luz dourada do entardecer que filtrava pelas janelas, segurando Maria mais firme, enquanto o cinto de segurança se soltava com um clique. A bebê remexia agora, acordada e inquieta, seus olhinhos castanhos inchados pela febre que ainda teimava em não ceder. Shh, filhota, a gente chegou, murmurou ele, beijando a testa suada dela. O coração batia forte, não só pelo pouso, mas pela conversa inesperada com aquela mulher ao lado, Clara, que o olhara como se visse além da superfície cansada. Clara recolheu seus pertences com eficiência treinada,
o laptop deslizando para dentro da bolsa de couro italiana. Mas seus movimentos eram mais lentos que o habitual. Ela observava João de soslaio, notando como ele ajustava o sling improvisado, com mãos calejadas, marcas de quem pilotava motos em ruas esburacadas. A gratidão nos olhos dele a desconcertava. Em seu mundo de salas envidraçadas em São Paulo, gestos simples raramente ecoavam assim. Bom, foi um voo. Interessante, disse ela, levantando-se e estendendo a mão para ajudar com a mala dele, que escorregava do compartimento superior. João hesitou surpreso com o gesto, mas aceitou, sentindo o peso aliviado por um segundo. Obrigado de novo, Clara. Pelo lenço, pela água, pela conversa. Não sou de falar assim com estranhos, mas você... Bem, você escutou. Ele sorriu tímido, os dentes brancos contrastando com a pele escura, enquanto desciam a escada rolante lotada de malas e mochilas. O saguão do aeroporto era um caos organizado. Famílias baianas reunidas em abraços barulhentos, vendedores ambulantes oferecendo cocadas e acarajés embrulhados, o som de axé ecoando de um rádio distante. O calor úmido grudava na camisa desbotada de João, e Maria começou a choramingar mais alto, o desconforto da febre misturado ao barulho. Ele vasculhou a bolsa por um chupeta, mas o suor escorria pela testa, borrando a visão. Clara notou o pânico sutil nos olhos dele e, sem pensar duas vezes, parou em uma farmácia do aeroporto, as prateleiras cheias de produtos importados e remédios caros. Espere aqui, disse ela, e voltou minutos depois com uma caixinha de paracetamol infantil e uma garrafinha de soro fisiológico. Para a febre dela. É o básico, mas ajuda até você chegar no posto de saúde. Ela estendeu o pacote, recusando o dinheiro que João tentava tirar do bolso com mãos trêmulas. Considere um empréstimo, ou um presente. Você me fez companhia no voo, melhor que relatórios chatos. João pegou o remédio, os dedos roçando os dela por acidente, um toque elétrico que o fez corar. Eu não sei como agradecer. Minha vida tá uma bagunça, sabe? Chegar em Salvador sem um tostão no bolso, dependendo do meu tio que eu mal conheço. Ele mora no subúrbio ferroviário, num barraco perto das obras do metrô. Diz que tem emprego para mim, carregando tijolos e tal, mas com Maria doente. É tudo incerto. Ele administrou uma dose do remédio para a bebê, que sugou o líquido com um gemido, acalmando-se aos poucos. O saguão fervilhava ao redor. Turistas de pele clara, arrastando malas para táxis de luxo, enquanto famílias como a dele se amontoavam em ônibus intermunicipais, o cheiro de diesel misturado ao perfume de flores de rua. Clara sentiu uma pontada de culpa familiar. As decisões que tomara em sua empresa, cortando verbas para assistências sociais em comunidades pobres, ecoavam ali. Ela crescera em Campinas vendo tias lutarem como domésticas, e subira para o topo, jurando não esquecer as raízes. Mas o poder isolava. Eu tô aqui a negócios, mas conheço gente na cidade. Se precisar de contato para emprego melhor que obra, me avise. Meu cartão. Ela rabiscou o número no verso de um cartão de visitas, entregando-o com um olhar firme. Salvador é dura para os de baixo, mas tem rede. Igrejas, ONGs, até empresas como a minha que contratam para projetos sociais. Não desista logo de cara. Eles saíram para o pátio de desembarque, onde o sol poente pintava o céu de vermelho e o ar salgado do recôncavo baiano enchia os pulmões. Táxis buzinavam, e um grupo de capoeiristas improvisava perto da saída, o berimbau ecoando ritmos ancestrais que faziam João sorrir pela primeira vez em horas. Maria adormeceu de novo, o remédio fazendo efeito, e ele sentiu um alívio profundo, como se o peso do mundo tivesse diminuído um pouco. Você é diferente, Clara. A maioria passa reto, finge que não vê. Tipo aqueles olhares no avião, achando que eu sou perigoso só pela cor. Suas palavras saíram baixas, carregadas de uma dor antiga, enraizada nas favelas do Rio onde nascera, e nas ruas de São Paulo onde a polícia o parava por rotina. Clara parou, o salto alto afundando levemente no asfalto irregular. Eu sei, cresci vendo isso também. Ser mulher, subir sozinha, sempre duvidando se vão me respeitar amanhã.
Mas aqui na Bahia, as coisas são mais quentes, mais humanas. Talvez isso ajude. Um táxi dela se aproximou, o motorista acenando, mas ela hesitou, olhando para João que esperava o ônibus lotado para o centro. Me liga se piorar. Sério, eu fico no hotel Ondas do Mar, perto da Ribeira até sexta. João assentiu, guardando o cartão no bolso como um talismã. Vou ligar. Obrigado por ver a gente. Ele acenou enquanto ela entrava no carro, o vidro fumê subindo devagar. O ônibus chegou roncando, lotado de trabalhadores voltando do turno. E João subiu com Maria no colo, espremendo-se entre corpos suados e conversas em baiano acelerado. Pela janela embaçada, viu o táxi de Clara sumir no trânsito caótico da BR-324, rumo aos bairros nobres de Pituba. A cidade se desenrolava, morros cobertos de casebres precários, contrastando com arranha-céus reluzentes. O Pelourinho ao longe, com suas fachadas coloridas, escondendo histórias de escravidão e resistência. No ônibus sacolejante, João embalava Maria, o remédio aliviando sua respiração. O cansaço o invadia de novo, mas agora havia uma faísca. Não só esperança no tio e na obra, mas na possibilidade de que estranhos pudessem virar aliados. Em Salvador, terra de Iemanjá e luta diária, ele sentia as raízes chamando, misturadas à gratidão por uma CEO que, por um ombro e um remédio, abrira uma porta, enquanto o veículo serpenteava pelas ruas estreitas do subúrbio, passando por mercados onde vendedores gritavam preços de peixe fresco e dendê. João sonhava com um futuro menos solitário. Mas a noite caía rápida e desafios reais esperavam. O tio rabugento, a febre persistente e o peso de reconstruir uma vida em uma cidade que devorava os fracos. Ainda assim, pela primeira vez, ele não se sentia invisível. O ônibus sacolejava pelas ruas esburacadas do subúrbio ferroviário, o motor roncando como um bicho velho e cansado. João apertava Maria contra o peito, sentindo o calor da febre dela pulsar através do sling improvisado. O remédio que Clara dera ajudara um pouco, mas a bebê ainda gemia baixinho, o rostinho corado e úmido de suor. Ao redor, passageiros se espremiam. Uma mulher com sacolas de feira cheias de inhame e banana da terra, um rapaz de boné virado para trás cochichando no celular sobre um jogo de futebol, o ar denso com o cheiro de fritura de acarajé que alguém comia ali mesmo. Salvador à noite era um caldeirão vivo, luzes de postes piscando, crianças correndo descalças nas calçadas de terra batida, e o som distante de um trio elétrico ensaiando para o carnaval que nunca acabava de verdade. João desceu na parada perto da estação do trem, o ar úmido da Bahia grudando na pele como uma segunda camada. A mala surrada pesava nos ombros, e ele caminhava devagar pela rua estreita, passando por barracos de tijolo aparente, onde famílias jantavam em mesas improvisadas. O subúrbio era assim, um emaranhado de trilhos enferrujados, obras paradas do metrô que prometiam progresso há décadas, e vizinhos que se conheciam pelo grito. Seu tio, seu Zé, morava num sobrado apertado no fim da rua, herança de avós que vieram do interior fugindo da seca. João batera à porta do tio meses antes, numa ligação desesperada após a morte de Ana. E seu Zé resmungara algo sobre família é para ajudar, mas não espere milagre. A porta rangeu ao se abrir, revelando seu Zé, um homem de 60 anos com pele escura enrugada pelo sol das construções, barba grisalha e olhos semicerrados de quem acordara cedo demais. João, é você mesmo, rapaz? Entra, entra. Antes que a vizinha meta o bedelho. Ele deu um tapa nas costas do sobrinho, olhando para Maria com uma careta. E essa aí? Tá quente que nem brasa. Vem, minha mulher tá na cozinha fazendo mungunzá. Dentro, o cheiro de milho cozido e dendê enchia o ar, misturado ao mofo das paredes úmidas. A casa era simples. Sala com sofá puído, TV ligada num jornal local falando de enchentes no Recôncavo e uma mesa de plástico onde Dona Lourdes, a tia de João, mexia uma panela fumegante. Ela era baixa e robusta, com lenço na cabeça e mãos calejadas de lavar roupa para fora. "Ô, menino, que saudade! Mas olha só para vocês, magrinhos que nem varas. Senta aí,
Que eu dou um leitinho para neném. Maria choramingou mais alto ao ser passada para os braços dela. E João sentiu um alívio misturado à culpa. Era bom dividir o peso, mas admitir fraqueza doía no orgulho. Eles sentaram à mesa e seu Zé serviu um prato de mungunzá quente, o vapor subindo como fumaça de cigarro. Conta aí, como foi a viagem? E o trampo em São Paulo, hein? Aqueles apps sugam a alma da gente. João comeu devagar, o estômago roncando após horas sem nada além de um pão no aeroporto. Ele falou da moto quebrada na chuva, das entregas que o deixavam sem ar, da febre de Maria que começara como um resfriado simples, mas virara inferno. Perdi Ana no parto, tio. O SUS lotado, sem médico direito. Agora é só eu e ela, ralando para sobreviver. Vim pra cá porque você falou da obra. O metrô novo, né? Preciso de um bico honesto, algo que pague aluguel e fralda. Seu Zé assentiu, mastigando devagar, os olhos fixos no prato. A obra tá andando, mas devagar que nem lesma. O patrão é daqueles que paga no fim do mês e, se chover, para tudo. Você pode começar amanhã, carregando cimento e areia, mas com a criança. Vai ser puxado. Minha Lourdes pode ficar com ela de dia, mas à noite é com você. Dona Lourdes balançou Maria no colo, cantando um ponto de candomblé baixinho. Algo sobre Oxum e águas curadoras. A bebê acalmou um pouco, sugando o dedo, mas a febre ainda queimava. João tirou o cartão de Clara do bolso, olhando para o número rabiscado. Uma mulher no avião. Ela me deu remédio. Disse que se precisar, liga. Mas eu nem sei se devo. Ela é CEO tio de uma empresa grande, mundo diferente. A noite avançou com conversas entrecortadas. Dona Lourdes preparou um cataplasma de folhas de boldo para Maria, remédio caseiro que ela jurava milagres, e João deitou no quartinho dos fundos, um colchão fino no chão com lençóis remendados. O trem passou ao longe, sacudindo as paredes, e ele ouviu os roncos do tio misturados ao choro fraco da filha. O sono veio em fragmentos, assombrado por memórias. O hospital em São Paulo, o médico dizendo sem vaga. Ana pálida na maca. Pela manhã, o sol entrava pelas frestas dourado e impiedoso, e João acordou com Maria tossindo, o peito arfando. Tá piorando, murmurou ele, o pânico subindo como bile. Seu Zé já saíra para a obra, deixando um pão com manteiga na mesa. Dona Lourdes insistiu em levar a bebê para o posto de saúde local, um prédiozinho caiado no fim da rua, onde filas de mães esperavam horas por um pediatra. No posto, o ar era abafado, cheirando a desinfetante e choro de crianças. João esperava na cadeira plástica, Maria no colo, enquanto Dona Lourdes conversava com as enfermeiras sobre remédios gratuitos. É virose, pai. Deu paracetamol a cada 6 horas e hidrate bem, disse o médico, um homem jovem de jaleco amarrotado assinando uma receita. Mas o posto estava sem estoque de xarope, e João sentiu o desespero apertar. E se não melhorar? Ela tá fraca, doutor. O homem deu de ombros, o cansaço nos olhos de quem via dezenas por dia. Volte amanhã se piorar, ou leve para o hospital municipal, mas lá é lotado. De volta à casa, com o sol escaldante batendo nos telhados de zinco, João sentou no degrau da porta, Maria dormindo exausta em seus braços. O bairro pulsava. Crianças jogando bola na rua de terra, um carro de som passando com forró alto, vendedores de picolé gritando preços. Ele pegou o celular velho, o crédito baixo piscando na tela, e discou o número de Clara. O toque ecoou 2 vezes antes dela atender, a voz clara apesar do fundo de reuniões. Alô, João? O que houve? Ele hesitou, as palavras saindo emboladas. Clara, é a Maria. A febre não baixa. Cheguei na casa do meu tio, mas o posto aqui é uma bagunça, sem remédio direito. Eu não sei o que fazer. Você disse para ligar. Do outro lado, uma pausa. O som de papéis sendo mexidos. Fique calmo. Onde você está exatamente? Eu estou no hotel, mas posso mandar alguém ou vir eu mesma. Salvador tem um hospital particular bom. O São Rafael. Eu cubro se precisar. João piscou incrédulo, o sol queimando a nuca. Você faria isso? Por quê? A gente mal se conhece. Clara riu baixinho, um som cansado, mas genuíno. Porque ontem no avião eu vi um pai lutando. E hoje, na minha reunião, pensei em você o tempo todo. Nas famílias que minha empresa afeta com cortes. Considere retribuição.
Me manda o endereço. Ele ditou o subúrbio, e meia hora depois um carro particular parou na rua estreita, chamando a atenção dos vizinhos. Clara desceu, óculos escuros no rosto, uma blusa leve contra o calor, e estendeu os braços para Maria. Vamos resolver isso, juntos. Enquanto entravam no carro, o ar-condicionado fresco aliviando o sufoco, João sentiu uma rachadura no muro de solidão que construíra. Salvador, com suas contradições de praias paradisíacas e periferias esquecidas, começava a tecer laços inesperados. Dona Lourdes acenou da porta, murmurando uma oração, e o carro partiu rumo ao hospital, deixando para trás o trem que apitava, como um aviso de que a jornada mal começara. O carro deslizava pelas avenidas movimentadas de Salvador, o ar-condicionado, soprando um frescor artificial que contrastava com o calor úmido do entardecer baiano. João olhava pela janela, as mãos trêmulas segurando Maria no colo, o rostinho dela agora mais corado, os gemidos fracos ecoando como um apelo silencioso. As ruas do subúrbio ferroviário ficavam para trás, dando lugar ao trânsito caótico da paralela, onde motoboys zigue-zagueavam entre ônibus lotados e vendedores de rua oferecendo água de coco gelada. Clara dirigia com foco, os óculos escuros escondendo o brilho de determinação nos olhos, mas sua mente fervilhava. Por que estava fazendo aquilo? Uma ligação de um estranho, e ali estava ela, desviando de uma agenda lotada de reuniões para resgatar um pai e sua filha em uma cidade que mal conhecia além dos hotéis de luxo. Relaxa, João. O São Rafael é um dos melhores. Tem pediatras 24 horas e equipamentos que o SUS sonha em ter, disse ela, a voz firme para acalmar o pânico dele. João assentiu, mas o peito apertava como se uma mão invisível o esmagasse. Ele nunca pisara em um hospital particular. Os de São Paulo eram labirintos de filas e burocracia, onde pobres como ele esperavam dias por um exame. Eu não tenho como pagar isso, Clara. O que a gente vai dizer? Que eu sou um entregador quebrado que mal conhece você? Suas palavras saíam roucas, carregadas de vergonha, os olhos fixos no trânsito. Um grupo de adolescentes jogando futebol improvisado na calçada, risadas ecoando contra o som de buzinas impacientes. Clara estacionou no pátio amplo do hospital, as luzes neon refletindo no capô do carro alugado. O prédio era imponente, com fachada de vidro reluzente e palmeiras bem podadas. Um oásis de eficiência em meio ao caos da cidade. Ela desceu primeiro, abrindo a porta para João e pegando Maria com cuidado, o toque leve surpreendendo-o. Diga que sou a tia, ou a madrinha. Não precisa explicar tudo. Eu cuido da papelada. Dentro, o saguão era fresco e silencioso, cheirando a antisséptico e flores frescas de um vaso na recepção. Enfermeiras em uniformes impecáveis os receberam com sorrisos profissionais, e Clara falou rápido, citando seu nome e empresa como garantia. João seguiu, sentindo-se pequeno ali. A camisa suada colando na pele escura, os tênis gastos deixando marcas no piso polido. Na sala de emergência pediátrica, o ar era ainda mais controlado, com monitores piscando e o zumbido suave de aparelhos. A pediatra, uma mulher de meia-idade com sotaque baiano suave, examinou Maria sob a luz branca das lâmpadas. É uma infecção respiratória aguda, agravada pela febre. Provavelmente pegou no transporte lotado. Vamos fazer um raio-x e iniciar antibiótico intravenoso. Ela precisa ficar em observação pelo menos uma noite. João sentou na cadeira ao lado da maca, segurando a mão minúscula da filha enquanto uma enfermeira preparava o soro. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao suor. Ela vai ficar bem? Eu não aguento mais perder, doutora. Perdi a mãe dela assim, no SUS de SP, esperando vaga que nunca veio. A pediatra assentiu, tocando o ombro dele com empatia. Aqui a gente cuida, fique tranquilo. Clara observava da porta, o coração apertado por uma culpa que não era só dela. Em sua empresa, decisões como a dela, fusões que cortavam verbas para a saúde comunitária, afetavam famílias como aquela, invisíveis nos balanços financeiros. Ela se aproximou, sentando ao lado de João. Ela é forte como o pai. Eu vi isso no avião. Ele virou o rosto,
os olhos vermelhos encontrando os dela. Por que você está fazendo isso? Eu sou ninguém para você. Negro, pobre, com uma boca a mais para criar. Na rua me olham como ladrão. Clara hesitou, removendo os óculos para revelar a fadiga por trás da fachada de poder. Porque eu fui como você um dia, em Campinas, limpando casas de rico enquanto sonhava com faculdade. Subi, mas esqueci o quanto dói ser invisível. Minha empresa demitiu centenas no mês passado. Pais como você, sem rede de segurança. Ver você com Maria me lembrou disso. É o mínimo. O silêncio entre eles foi preenchido pelo bip do monitor, o som ritmado como um coração se recuperando. Maria piscou os olhos, sugando o dedo, e João sorriu pela primeira vez, um alívio frágil se instalando. Horas se passaram na sala de observação, com paredes brancas e uma TV murmurando novelas baianas. Dona Lourdes ligara mais cedo, preocupada, prometendo vir no dia seguinte com uma oferenda para Iemanjá na praia próxima, para dar força a neném. João comeu um sanduíche que Clara comprara na lanchonete do hospital, queijo coalho e tapioca, um toque local que a surpreendeu pela simplicidade reconfortante. Salvador me ensina isso, murmurou ela, mordendo devagar. Em SP tudo é fast food impessoal. Aqui, até o hospital tem cheiro de casa. Eles conversaram baixinho. Ele sobre as raízes quilombolas de sua família no recôncavo. Ela sobre noites solitárias em suítes de hotel, sem ninguém para dividir o sucesso vazio. Pela madrugada, a febre de Maria cedeu. O antibiótico fluindo pelo tubo fino. O médico voltou confirmando. Ela está estável. Pode ir para casa amanhã, com medicação e follow-up. João abraçou a filha. O cheiro de hospital misturando-se ao leite que ele preparara na mamadeira aquecida por uma enfermeira gentil. Gratidão transbordava, mas também medo do depois. Voltar para o sobrado do tio, a obra braçal que mal pagaria as dívidas. E agora? O hospital cobra uma fortuna. Eu devolvo como? Vendendo a moto que nem tenho mais? Clara balançou a cabeça.